E aí, o Daniel, ele saía e começou, assim, a trazer vestígios de que não estava vivenciando aquilo que a gente foi ensinado. Porque o que acontece? É bom deixar isso, assim, claro para quem nos ouvir, que seja um alerta, né? Quando o comportamento do filho muda, o pai e a mãe precisam investigar. Porque sempre tem algo acontecendo. Sim. E ele começou a mudar a forma de vestir, a forma de falar. Ele sempre tinha um compromisso. E aí começou a aparecer alguns relatos da escola. E aí, ele falou, agora meu pai mora com uma moça, né? E ele falou assim, mãe, eu vou ficar com meu pai, eu vou morar com meu pai. Isso implica muito. Tinha um fliperama perto da minha casa. E a minha mãe não gostava, não deixava o Daniel ir de jeito nenhum. E ela buscava ele, batia no fliperama, porque eles sempre diziam que aquele fliperama era um ponto de droga. E isso era o que ela ouvia falar. Então, às vezes, a costureira dela passava na hora do almoço. E ela dizia, Graça, eu vi o Daniel lá no fliperama. Mas ela descia, menina, como uma leoa. Eu vou pegar esse menino agora. E já descia com a vassoura. E apanhava. Jesus. E Daniel, eu não quero você lá e tal, tal. Aí, ele falou, eu vou morar com meu pai, e eu não quero ficar mais, e com 12 anos. Nesse tempo, Jamile, a gente acredita que a minha mãe, ela agiu como ela achava que era normal, né? Por falta de sabedoria mesmo, talvez até de uma estrutura. Mas hoje a gente pensa e fala assim, poxa mãe, você não devia ter deixado. Você devia ter batido nele, trancado, prendido ele aqui e não deixado. Mas aí ele foi na rebeldia e ela, não é assim que as coisas vão funcionar aqui em casa, Daniel. E ele, então tá bom. E pegou a mochila e foi morar com meu pai. Essa ida do Daniel, ela foi um declínio na nossa vida e na vida dele. Ele agora, irmã, ele vive literalmente numa cidade sem lei. Numa casa sem lei. Ele começou agora a ver muita coisa. Aquilo que a gente só ouvia falar, ele agora começa a ver, né? Essa moça que morava com meu pai, ela trabalhava, então parece que ela meio que sustentava a casa. E o meu pai continuou usando muita droga. Só que continuar e bebendo muito. E bebendo muito. E agora, o Daniel, ele começa a ver, a presenciar o meu pai cheirar com o tubo da caneta dele, a caneta de escola. Nossa. Então, ele não só sabe, agora ele vê. E agora, ele está no ambiente propício para Satanás agir. Aquilo que era um projeto, aquilo que era um sonho do Senhor nas nossas vidas, Satanás, ele sempre vai tentar articular um plano para poder destruir aquilo. E era muito notório, né, que ele era o nosso menino. Ele era o único filho homem, ele era o único irmão homem, ele era o caçula. E a gente encontrava com ele na rua, porque lá é muito pequeno. Então a gente encontrava, mas ele sempre, agora cercado de amigos, ele sempre teve o dom para a música. Na nossa família, tem uns músicos. Eu não peguei esse dom. Quando o Senhor distribuiu, mas a gente tem alguns músicos lá. E aí, ele ganhou um cavaquinho. E pra você ter noção, ele aprendeu a tocar esse cavaquinho sozinho. Sozinho. Ele toca muito bem, é um compositor assim, de excelência. Só que agora ele toca, mas toca pro mundo, pra Satanás. Ele já bebe, ele já usa um pouco de droga, ele já dá muito trabalho na escola. Algumas coisas a minha mãe nem ficava sabendo, sabe? Eles conseguiam ocultar. Mas agora a vida tem ensinado para o Daniel a como viver. Quantos anos ele? 12 anos. Muito novo. Muito novo. E aí, ele vem vivendo essa vida, e de uma forma, assim, exagerada. De uma forma, assim, mundana mesmo.
né? Porque o mundo, ele vai nos oferecendo cada dia mais o mundo vai nos oferecendo pratos. E aí você vai caindo. Pratos cheios, né? Cheios, agora ele já faz parte da criminalidade. Vai com 13, vem vivendo com 13, vem vivendo com 14, e a gente tocando a nossa vida aqui. Também, né? A minha avó, ela sempre residiu no mesmo endereço. Lá tinha um espaço na casa dela e ela cedeu esse espaço para que a minha mãe montasse a confecção dela ali. E aí, o que acontece, mãe Jamile? Contudo, eu nunca mais larguei minha mãe. Eu nunca larguei minha mãe. A experiência que eu vivi com meu pai, ela serviu de lição. Então, eu não larguei mais a minha mãe. Onde a minha mãe estava, eu estava ali, coladinha com ela. Aí agora a gente mora lá na minha avó, ela costura, ela me ensinou a costurar e eu trabalho com a minha mãe. Mas eu também aprendi com ela outras coisas. A gente ia no baile juntas, a gente ia pro pagode juntas, a gente ia pro forró juntas e eu vim vivendo isso, o mundo. Eu com a minha mãe, mas o Daniel também vivendo lá de uma proporção exagerada na guarda do meu pai. E cada dia se envolvendo mais com a droga e com o crime. Porque o que acontece? Isso é um mundo sem volta, né? Quanto mais você tá lá, mais envolvido você acaba ficando. Ele nos visitava e enquanto morava com minha mãe, ela sempre fez esse papel de cuidar. Então eu tinha videogame, tinha a roupa que quisesse, o tênis que quisesse, mas às vezes faltava isso, né? Esse cuidado mesmo, essa corda, né? Que a gente tem que puxar. E eu tenho 15 anos agora e eu comecei a namorar. Foi um rapaz na minha casa, ele pediu para namorar e a minha mãe autorizou a namorar. Antes dela falecer, eu falava, mãe, por que você deixou? Eu não podia ter deixado. Mas quando um jovenzinho quer alguma coisa, é muito difícil, irmã Jamile, de segurar. E eu vivia propício àquilo que era proposto para mim. Eu não era aquelas meninas que todo mundo sabia o que fazia, mas eu era bem enrustida, sabe? Mentia. Mãe, vou na farmácia. Vou nada, vou na pracinha para namorar. Mãe, vou ao mercado. Então, eu já vinha apresentando esse quadro. Então, ela me autorizou a namorar, graças a Deus, que com um homem, né? De um caráter. Ele tinha um caráter muito, não era servo, não era crente, mas tinha caráter.